Galerinha. Então, galerinha, quanto tempo? Então, pessoal, hoje nós vamos aprender o aún com tilde e aún, sabemos que sem tilde. Então, o aún com acento e o aún sem acento. Aún significa ainda. Então, ainda alguma coisa. Então, tem dois. Tem um com acento e um sem acento. E hoje vamos aprender quando sabemos quieto. Quando utilizar cada um. Então, lembrando, se não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui no canal. Deixa um comentário legal ou não. Se tiver alguma sugestão de algum vídeo ou quer aprender alguma coisinha que aqui não tem no canal, deixa aí nos comentários que eu estarei lendo e vai que eu gravo um videozinho sobre um comentário que você deixou, né? Então, sem muita enrolação, vamos aprender a ler espanhol? Bom, pessoal, o primeiro que nós vamos aprender aí é o aún com acento. Então, aún com tilde. Então, o aún com acento, como eu falei, né, eu não foco muito em regras gramaticais, porque eu acredito que regra gramatical atrapalha muita pessoa e não deixa a pessoa avançar muito no idioma. Então, não vou focar muito. Se você, caso esteja procurando coisas aprofundadas em regras gramaticais, me desculpe, mas no meu canal não tem isso. Não tem. Então, eu ensino mais mesmo na prática, para ver como que é realmente utilizado no cotidiano. E é isso aí. Então, infelizmente, não tenho nada sobre gramática em si, aprofundando só em gramática. Eu tenho uma playlist aqui separadinha com coisas que tem gramática no meio, mas não foco na gramática. Então, o aún com acento. O aún com acento, vamos tacar um pouquinho de gramática no meio aqui, só para falar que eu ensinei uma coisa de gramática. Quando você realizou alguma coisa no passado, fez uma coisa no passado e ainda vem acontecendo, você utiliza o aún com acento. Quando você, vamos dizer, né, utiliza aquela frase, ainda que eu estude para essa prova, eu não vou tirar nota boa. Ainda que eu me esforce no meu trabalho, meu patrão não vai me dar o aumento. Ainda que eu faça de tudo para agradar ela não vai casar comigo. Então, esse tipo de situação, aí você usa o aún sem acento. Simples assim. Então, coloca isso na cabeça. Vamos tirar a gramática. Tira o negócio de passado, vem acontecendo. Esquece. Quando você está falando de ainda que eu faça isso, eu não consigo. Ainda que eu compre isso, eu não vou tal coisa. Ainda que eu faça isso, eu não vou. Ainda que eu quebre isso, eu não vou tal coisa. Aún sem acento. Para esse tipo de situação, aún sem acento. E os restos das outras coisas? Aún com acento. Simples assim. Quando você está falando desse tipo de coisa, ainda que eu construa um navio diamantado, eu não vou ser famoso. Aún sem acento. E os outros tipos de situações que não seguem esse padrão, aún com acento. Beleza? Grava isso, coloca na cabeça. Abre assim, bisturi, abre assim, joga lá dentro, vai e fecha tudo. Beleza? Então vamos continuar. Vamos pôr os exemplos aí para aprender mais rápido esse negócio. Bom, então, aún com acento. Então, pegar uns exemplos. Que eu coloquei uns exemplos ali para me ler, para ficar mais fácil. Tá bom? Então, aún com acento, hein? Aún no he estudiado espanhol. Aún con tilde, con acento. No he estudiado espanhol. Ainda não estudei espanhol. Ainda não estudei. Então já vem um tempinho que eu não estou estudando, ainda não estudei não. Vou ter uma prova amanhã, eu ainda não estudei para essa prova. Aún com acento. Não falei nada, ainda que eu faço isso, eu não vou fazer tal coisa, eu não vou realizar tal coisa. Não usei esse exemplo. Então, aún com acento. Aún no te conozco. Aún no te conozco.
ainda não te conheço. A1 com acento, não te conosco. Então lembra que eu falei, fica com aquele negócio. Se seguir aquele padrão lá, ainda que eu faça isso, eu não consigo tal coisa, sem acento. E os outros exemplos, com acento. Sabe, mosquito? Ô, mosquito chato. Também já tá de noite, mais de meia-noite. Aí só invertendo um pouquinho. Agora, em vez de o A1 com acento ir lá no início, ele vai lá no final. Então, não te conosco A1. Outro exemplo tinha usado A1 não te conosco A1. Ou seja, não te conheço ainda. A1 com acento, A1 com acento. Não usei aquele padrão daquela frasezinha para usar o A1 sem acento. Agora vamos para o A1 sem acento. Tem que seguir aquele padrão. A1 estudiando, sé que no aprobaré. Olha o padrão. A1 estudiando, sé que no aprobaré. Ainda estudando, sei que não serei aprovado, que não aprovarei, que não aprovarei no sentido de não passarei em tal prova, não conseguirei tal vaga, tipo isso. Então, ainda que eu estude, eu não serei aprovado. Ainda que eu estude, não serei aprovado. Sem acento, o padrão. Outro exemplo, sem acento, hein? Por más que conozca a todos nosotros, aún no es nuestro amigo. Olha, de novo. Por más que conozca a todos nosotros, aún no es nuestro amigo. Beleza? Ainda que conheça todo mundo, você não é nosso amigo. Ainda que você faça isso, você não vai conseguir tal coisa. Esse padrão, grava isso. Vamos para mais exemplo, para dar um finishing nesse negócio, vocês aprendem uma vez. Bom, vou fazer um testezinho agora. Então, primeiro aí. Trabajo como abogada. De novo. Trabajo como abogada. Qual A1 eu tenho que utilizar? O A1 com acento ou A1 sem acento? Nesse primeiro. Então, é o A1 com acento. Eu não segui aquele padrão de ainda isso, eu não consigo isso. Então A1, trabalho como abogada. A1 com acento. A1, trabalho como abogada, já que eu não segui aquele padrão. Outra aí. Vinícius se esfuerza mucho. Así no lo conseguirá. De novo. Vinícius se esfuerza mucho. Así no lo conseguirá. Então, qual A1? Com acento ou sem acento? Acabou o tempo. Então, é o sem acento, galerinha. Vinícius se esforça muito. Ainda assim, não conseguirá. Então, como eu falei, ainda Vinícius se esforça muito. Ou Vinícius se esforça, mesmo assim não conseguirá. Ainda que Vinícius se esforce, ele não conseguirá. Ainda que ele faça isso, ele não vai conseguir. Quando segue esse padrão, A1 sem acento. Se não segue esse padrão, A1 com acento. Vamos pro próximo aí. ¿Estás aquí? Llegaremos tarde. De novo. ¿Estás aquí? Llegaremos tarde. Qual A1 vamos utilizar? O A1 com acento ou A1 sem acento? Então, nesse exemplo aí, é o A1 com acento, porque eu não fiz aquele padrão. Só falei, ainda está aqui? Chegaremos tarde. Só isso. Ainda está aqui? Chegaremos tarde. Aún estás aqui? Chegaremos tarde. Simples assim. Mas Vinícius, na hora de pronunciar, como que a pessoa vai saber? Como que eu vou saber se ela está usando A1 com acento ou acento? Gente, isso não precisa não.
vai no contexto e na pronúncia não se preocupa, porque a pronúncia do A1 com acento e do A1 sem acento é a mesma coisa, não muda, é A1, simples assim. Então, você só precisa separar na hora de escrever. Se eu for escrever, tem que se preocupar em qual A1 você vai utilizar. Caso não, se você for pronunciar, só falar um, simples, a pessoa já vai entender. Aí ela vai saber já o que você quer dizer. Vamos ao próximo exemplo, o penúltimo aí, né? No logro eliminar esta mancha. Paraná, 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 paraná. Frotándola fuerte. De novo. No logro eliminar esta mancha. Tarana, tarana, tarana. Frotándola fuerte. Então, qual é? O A1 com acento, A1 sem acento. Ti, 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 ti. Então, nesse caso aí é um A1 sem acento, porque não logro eliminar esta mancha. Eu não consigo eliminar essa mancha, taranã, que é o A1 sem acento. Então, A1 ainda que esfregando forte. Eu não consigo eliminar essa mancha, ainda que eu esfregue forte. De novo, tá vendo a sequência, aquele padrão? Ainda que eu esfregue, eu não consigo. Ainda que eu faça isso, eu não consigo aquilo. Seguir o padrão A1 sem acento. Se não segue esse padrão, A1 com acento. Então, e o último aí, para um finish him, não te vayas. Taranã, 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 taranã. Te necesito. De novo. Não te vayas. Taranã, 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 taranã. Te necesito. Então, gente. Qual é? O A1 com acento? O A1 sem acento. Pi. Então, gente, como vocês viram, não seguir aquele padrão. Se não segue aquele padrão, é o A1 com acento. Simples assim. Então, não te vayas. A1 com acento. Te necessito. Não vá. Ainda preciso de você. Eu ainda necessito de você. Beleza? Então, galerinha, acabou isso. Então, grava o que eu falei. Grava. Por favor. Quando segue aquele padrão, ainda que eu faço isso, eu não consigo isso, ainda que eu faço aquilo, eu não vou conseguir, eu não vou realizar, não vou... A1 sem acento. Se não tem esse padrão, não segue esse padrão, é o A1 com acento. Então, galerinha, se não é inscrito, né? Se inscreva no canal para fortalecer, ajudar a chegar a 1000 inscritores. Então, quase, né? Então, o que é? 680 alguma coisa, mas tá chegando a 1000 inscritos. Então, vamos lá, né? Tentar chegar rumo a 1000 inscritos, depois a gente vai indo mais. Não esqueça de deixar o like, né? Pra fortalecer também o canal. Também fazer com que o YouTube entenda que meu vídeo é legalzinho e vai mandar pros outros pessoal. E compartilhe, né? Pra quem quer realmente aprender o espanhol. Quem está interessado realmente, quem está interessado. Quem não está interessado, não manda não. E, galera, é isso. Então, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.